Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, do que o Brasil precisa? Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs e vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Verifique se está inscrito no canal, deixe o seu like para ganhar relevância e faça os seus comentários. Vamos ao vídeo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bispo TV News, o canal para quem é a favor da ordem, da justiça, da liberdade, para quem é a favor da família tradicional, para quem é contra o aborto, contra a ideologia de gênero. E aqui apoiamos o governo do nosso presidente, Jair Bolsonaro. Operação Retomada, a realidade superando a ficção, 14ª parte, a estratégia única. Então já estamos no começo da segunda década deste novo século, e o Pentágono inicia a guerra contra a nova ordem mundial, vazando uma série de documentos obtidos através do trabalho de suas agências de informações. O objetivo principal seria minimizar a possibilidade de um iminente contra-ataque dos Rothschilds, usando a potência nuclear russa. Afinal, até aquele momento, a Rússia de Putin era player da própria nova ordem mundial. Com o rompimento de Putin, os americanos já poderiam startar sua contra-revolução dentro da América. Não havia mais um risco de guerra tradicional no curtíssimo prazo. Então sentam-se nas reuniões os generais e estrategistas e analistas militares e chegam à conclusão de que a melhor maneira de libertar a América seria pela estratégia fabianista de médio a longo prazo, retomando os espaços conquistados pela nova ordem mundial desde a queda do Muro de Berlim em 1991 e do fim da União Soviética. Pelas eleições e a democracia, a Guerra das Guerras estava, então, nesse primeiro momento, dentro do modo de quinta geração, sem o risco iminente de descambar para uma guerra bélica ou nuclear. É preciso deixar claro aqui que o fabianismo não se trata de esquerdismo, e sim de uma estratégia de guerra de longo prazo, retomada planejada de prazo largo, a fim de minimizar que a guerra descambasse para as vias de fato. Afinal de contas, uma gigantesca parte da humanidade ou estava imbecilizada pela ideologia progressista da nova ordem mundial, ou então trabalhava para a própria. Fabianismo é conhecido no Brasil por ser uma espécie de socialismo lento e gradual, mas devemos deixar claro que estes sociais-democratas aqui do Brasil é que se utilizam da estratégia fabianista, que é uma estratégia de longo prazo. Fabianismo não significa socialismo, e sim estratégia de longo prazo. Dentro da América, são 160 milhões de armas de fogo em posse de civis. Logo, uma intervenção militar clássica, cercando palácios e prédios governamentais, além de rigorosa lei marcial aplicada, poderia ser um banho de sangue. Então os militares ocidentais optam pela estratégia única, não mais discutível pelas partes envolvidas, de retomada pela via eleitoral, pelo campo da informação farta distribuída pelas redes sociais e toda a internet. Os militares e a inteligência militar ocidental retomariam o Ocidente utilizando-se da mesma estratégia da nova ordem mundial,
preparariam prepostos e grupos políticos para chegarem ao poder e paulatinamente seguiriam esvaziando a agenda global da nova ordem mundial. Faltava então, naquele final de 2013 e início de 2014, encontrar o homem correto para a Casa Branca. O homem que iria libertar os americanos do domínio globalista. Barack Obama, funcionário vergonhoso da nova ordem mundial, teria ainda mais 2 anos de governo. Apenas isso. Os Estados Unidos da América irão mudar muito nos próximos anos. Dentro do Vaticano, após a misteriosa renúncia de Bento XVI, o conclave elege um papa progressista, o argentino Jorge Mário Bergoglio, que adota o pseudônimo de Francisco, exatamente para a linha jesuíta, a linha que controla a maçonaria franco-escocesa e flerta com a justiça social. Estava claríssimo então que os bilionários globalistas, temendo um confisco dos aportes de seus recursos financeiros em bancos pelo mundo, pelas forças militares legalistas que estavam se erguendo em contra-revolução, já estavam trocando o Papa a fim de lavarem e mobilizarem seus recursos escusos num banco seguro, controlado por um aliado, o Papa progressista Francisco, e esse seria o Banco do Vaticano. Aqui no Brasil, Dilma Rousseff recebia instruções para acelerar a agenda. Promove então a Comissão da Verdade, uma espécie de julgamento porco, imundo, promovido apenas por um lado da história, aonde o establishment esquerdista brasileiro queria desmoralizar os militares, evitando um levante. A Comissão da Verdade falhou miseravelmente, abrindo espaço para o gigantesco levante militar brasileiro que aconteceria dentro dos próximos meses e que ficará conhecido como a operação policial mais importante da história da humanidade, a Operação Lava Jato. A Comissão da Verdade ouviu vítimas e testemunhas, bem como convocou agentes da chamada repressão para prestar depoimentos. Promoveu mais de 100 eventos na forma de audiências públicas e sessões de apresentação dos relatórios preliminares de pesquisa, sempre voltados a privilegiar os crimes da esquerda, muitos em parceria com comissões da verdade estaduais e organizações da sociedade civil. Realizou diligências em unidades militares acompanhada de ex-presos políticos e familiares de mortos e desaparecidos. Um detalhe, a comissão não revelava que os tais desaparecidos eram guerrilheiros comunistas que empunhavam armas, queimavam seus documentos e depois, quando mortos em combate com os militares, acabavam sendo sepultados como indigentes, justamente por não portarem documentos. Constituiu-se um núcleo pericial para elucidar as circunstâncias das, segundo a esquerda e seus agentes, graves violações de direitos humanos, o qual elaborou laudos periciais, relatórios de diligências técnicas e produziu relatórios relativos a unidades militares. Colaborou com as instâncias do poder público para a apuração de violação de direitos humanos, além de ter enviado aos órgãos públicos competentes dados que pudessem auxiliar na identificação de restos mortais de desaparecidos. Também identificou os locais, estruturas, instituições e circunstâncias relacionadas à prática de violações de direitos humanos, além de ter identificado ramificações na sociedade e nos aparelhos estatais. Segundo os esquerdistas, então, eles eram os heróis supremos e os militares os vilões negros. Suprema era a inversão de valores. Ainda nos dias de hoje, milhares de pessoas caem nesse nefasto conto do vigário esquerdista. A Comissão da Verdade, por ser criada pelo lado criminoso do esquerdo-socialismo, só não se importou com os crimes
praticados pela própria esquerda. Esses não importavam. Afinal, segundo a mentalidade infame de um socialista, os mortos do lado de lá, que é o nosso lado, valem muito menos do que os mortos do lado de cá. Matar em nome do socialismo criminoso era permitido, mas um agente da lei que matasse um criminoso guerrilheiro em nome da própria lei era um assassino bárbaro, porque impediu a la revolución. Vejam, é com esse tipo de gente que lidamos. Reflitam o tamanho dos nossos problemas. O mais engraçado de tudo é que vamos tomar como exemplo o Brasil. Essa gente nefasta, incluindo aí os sociais-democratas, estiveram no poder por longos 24 anos, desde a posse de Fernando Henrique Cardoso em 1995. Saíram praticamente só em 2019, quando então da eleição do capitão da reserva, Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, o que essa gente imunda fez pelo Brasil e seu povo? Investimentos em estrutura? Absolutamente perto de zero. Só não foi zero porque construíram algumas usinas termoelétricas por conta da crise do apagão de 2001. Fora isso, nada fizeram. As estradas continuaram péssimas, a população continuou pagando impostos abusivos, quase beirando a 36% de carga tributária, enquanto esses canalhas nada faziam para o povo. Aliás, muito pelo contrário, desfaziam e criavam crises imensas sempre contra o povo brasileiro. Contaminaram a educação, criando zumbis que os aplaudem até hoje e que dificilmente sairão deste lapso mental, salvo o severo esforço intelectual de brasileiros patriotas, incluindo este escriba aqui, que só está nessa missão pelo Brasil e seu sofrido povo para saírem do estado de letargia mental e darem a volta por cima. Seguiram rigorosamente a perversa agenda dos donos do mundo, pouco se lixando ou se importando com os brasileiros. Haveria então o dia do julgamento, como veremos nas próximas linhas. Estamos então em 2013 e lá no olho do furacão da contra-revolução de inteligência militar. E o Pentágono procura por um homem para chegar à Casa Branca e destruir a agenda globalista dos Rothschilds. O rompimento nos clubes de bilionários coloca o empresário Donald John Trump, famoso nas telas americanas, por apresentar o reality show O Aprendiz. Então Trump seria candidato à missão. Trump, então, foi recrutado pelo Pentágono para chegar à presidência dos Estados Unidos da América e massacrar os contratos, os compromissos, os costumes, a agenda e todo o establishment criado pelos donos do mundo. Importante deixar muito claro que o gramscismo também agiu vorazmente dentro das universidades americanas e em quase toda a mídia americana, sendo a Fox News uma raríssima exceção dentro da América. A diferença é que por lá eles cultuavam Alinsky, Herbert Marcuse e toda a escola esquerdista alemã de Frankfurt, enquanto por aqui a coisa vinha por Marx, Engels e toda e muita influência cubana. Em breve, então, o outsider Donald Trump seria apresentado à sociedade americana como o homem correto para a Casa Branca. Trump restaurava em seus discursos inflamantes todos os valores perdidos na América, os empregos industriais, principalmente aqueles empregos industriais perdidos para a China no meio oeste americano. Em tempo, Donald Trump estava sendo ridicularizado por toda a mídia e pelo engajamento do sistema. Artistas, músicos e demais imbecis que ainda não entendiam do que se tratava. Sobrava dinheiro aos donos do mundo para tentar desqualificar Donald Trump. Só que o americano médio, o cidadão comum, e não os freaks da Califórnia ou os hipsters e yuppies progressistas de New York, entendiam cada palavra das propostas de Trump.
O Pentágono, líder do bloco ocidental militar contra-revolucionário, coloca então sua poderosíssima rede de informações a favor do outsider Donald Trump. Obviamente, na Rússia de Vladimir Putin, a informação chegou por alguma via e logo os russos entendiam que dentro do coração da América, capitaneado por uma força colossal, algo também estava lutando contra seus inimigos da nova ordem mundial. Imediatamente, lógico, Vladimir Putin passa a entender que para seus interesses geopolíticos, Donald Trump era a melhor opção para chegar dentro da Casa Branca. Ele descobriu que a América também estava farta deste poderoso inimigo, que são os clubes de bilionários da Terra e a maldita nova ordem mundial. No Brasil, não havia uma parcela grande do povo que entendia o que realmente estava acontecendo. O próprio comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, em palestra realizada, declarava que o brasileiro médio não tinha sensibilidade para entender quando sua soberania estivesse sendo ameaçada. O gramscismo praticado dentro do nosso território, num período de recuo estratégico de nossas forças armadas, destruiu a mente de milhões de brasileiros. Estes não tinham ideia do poderio estratégico de nosso país e achavam normal a pobreza repartida, tendo ainda os grupos esquerdistas nos calando com migalhas e facilidades de acesso ao crediário. Porém, naqueles tempos sombrios, quando o comunismo tinha a força colossal de enganar multidões, porque detinham todas as redes de comunicação do planeta, as forças militares nada poderiam contra os donos do mundo. E se tivessem promovido um embate, seriam destruídas e o homem livre seria apenas uma lenda do passado. O recuo foi providencial e extremamente eficiente para que num momento mais oportuno, como agora, os desgraçados que financiavam os comunistas fossem pegos no contrapé da história da humanidade. Nosso povo precisaria de algo que o fizesse enxergar a realidade dura, nua e crua do que se praticava dentro dos poderes, das trocas obscenas entre os políticos e seus sustentáculos na esfera privada. Nosso povo precisaria entender como funcionava o mecanismo de manutenção do capitalismo de Estado, um quase socialismo que praticava-se por aqui. Depois de todas essas revelações, é que então o nosso homem dos militares, o homem verde-oliva, seria apresentado ao povo brasileiro, com a missão de nos livrar do pesadelo da nova ordem mundial. Demoraria ainda, até que a mente de nosso povo assimilasse a guerra das guerras na história da humanidade. Foi necessário um levante de inteligência militar poderosíssimo, um cerco aos poderosos do crime socialista e globalista. Logicamente, os homens que fariam e que iniciariam o processo precisariam de respaldo popular e de proteção superior. Ingênuo pensar que nossos homens da força-tarefa da Operação Lava Jato, a maior operação policial da história da humanidade, acordaram um dia com vontade de reverter a situação. Novamente, o poderoso processamento de informações das redes de inteligência dos militares entra em ação. O Brasil também seria libertado. Logicamente, dentro do Brasil, um homem apenas nas redes sociais, nesta época, fez toda a leitura da situação. O coronel ex-SNI Enio Gomes Fontinelli, especialista em informações, que já havia nomeado a poderosa força que lutava contra a nova ordem mundial de nova ordem mundial. Os americanos chamam esse bloco de Aliança da Terra ou Earth Alliance. Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair seu filme.
A verdade continua. Marcelo, eu tenho usado muito nas minhas andanças pelo Brasil do que o Brasil precisa. Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.